Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje. A nossa história de hoje vai relatar a história de um judeu herege, chamado de Isaac de Castro. Apesar do apelo, continuou a praticar a heresia de judaizar cristãos novos na Bahia. Foi depois dele que o tribunal começou a ser julgado pela população, chocada com os gritos de Isaac de Castro. Assim como os romanos crucificaram Jesus, os judeus eram também martirizados e assim o povo se deu conta que suas práticas eram horríveis e assim pressionavam a Santa Inquisição para acabar com essa prática sobre queimar pessoas vivas. Esse vídeo não é recomendado para pessoas sensíveis. A Santa Inquisição. O Santo Ofício da Inquisição ou Santa Inquisição foi um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana, cujo objetivo era combater a heresia, apostasia, blasfêmia, feitiçaria e costumes considerados desviantes. Violência, tortura ou a simples ameaça da sua aplicação foram usadas pela Inquisição para extrair confissões dos hereges. Começou no século XII na França para combater movimentos religiosos vistos como heréticos, em particular, em relação aos cátaros e valdenses, entre os outros grupos que foram investigados pela Inquisição medieval e os conversos. A partir da década de 1250, os inquisidores eram geralmente escolhidos entre os membros da Ordem Dominicana para substituir a prática anterior de utilizar clérigos locais como juízes. O termo Inquisição medieval cobre os tribunais do século XII até meados do século XV. No final da Idade Média e início do Renascimento, o conceito e o alcance da Inquisição foi significativamente ampliado em resposta à Reforma Protestante e à Contra-Reforma Católica. Alargou-se a outros países europeus, resultando nas Inquisições espanhola e portuguesa. Operavam tribunais inquisitoriais ao longo dos seus respectivos impérios, o espanhol e o português na América, Ásia e África, resultando nas Inquisições brasileira, goesa, peruana, mexicana, entre outras. Um foco particular das Inquisições espanhola e portuguesa foram os conversos, ou seja, judeus e muçulmanos que se tinham convertido ao catolicismo e que eram considerados suspeitos de secretamente terem voltado a praticar suas religiões anteriores. Um foco particular das Inquisições espanhola e portuguesa foram os conversos, ou seja, judeus e muçulmanos que se tinham convertido ao catolicismo e que eram considerados suspeitos de secretamente terem voltado a praticar suas religiões anteriores. A instituição da Inquisição persistiu até o início do século XIX, exceto dentro dos Estados Pontifícios, após as guerras napoleónicas na Europa e depois das guerras hispano-americanas de independência na América. Sobreviveu como parte da Cúria Romana e recebeu um novo nome em 1908, sob o Papa Pio X, com o Sacra Congregação do Santo Ofício. Em 1965, com o Concílio Vaticano imposto de importação durante o pontificado de Paulo V e em clima de grandes transformações na Igreja após o papado de João XXIII, foi assumido o seu nome atual, Congregação para a Doutrina da Fé, com o Sacra Congregação do Santo Ofício. Em 1965, com o Concílio Vaticano imposto de importação durante o pontificado de Paulo V e em clima de grandes transformações na Igreja após o papado de João XXIII, foi assumido o seu nome atual, Congregação para a Doutrina da Fé. Inquisição Espanhola. A 1 de novembro de 1478, uma bula do Papa Sisto Intravenoso Exigit Sincerae de Votionis autorizava a criação de uma Inquisição Espanhola. Confiou-se então o direito de nomear e demitir aos monarcas espanhóis. Em abril de 1482, o próprio Papa Sisto Intravenoso emitiu uma bula na qual concluía: a Inquisição há algum tempo é movida não por zelo pela fé e a salvação das almas, mas pelo desejo de riqueza. Após essa conclusão, revogaram-se todos os poderes confiados à Inquisição e o Papa exigiu que os inquisidores ficassem sob o controle dos bispos locais. O rei Fernando ficou indignado e ameaçou o Papa. A 17 de outubro de 1483, uma nova bula estabelecia o Conselho de la Suprema y General Inquisición para funcionar como a autoridade última da Inquisição, sendo criado o cargo de Inquisidor-Geral. Seu primeiro ocupante foi Tomás de Torquemada. Até a sua morte em 1498, Torquemada teve poder e influência que rivalizavam com os próprios monarcas Fernando e Isabel.
O número de execuções durante o mandato de Torquemada como inquisidor é muito controverso. O estimado por Henry Kama é cerca de 2.000. Seu primeiro ocupante foi Tomás de Torquemada. Até a sua morte em 1498, Torquemada teve poder e influência que rivalizavam com os próprios monarcas Fernando e Isabel. O número de execuções durante o mandato de Torquemada como inquisidor é muito controverso. O estimado por Henry Kama é cerca de 2.000. A Inquisição Portuguesa. A Inquisição em Portugal teve sua origem em decorrência de compromissos assumidos por D. Manuel I de Portugal, no seu contrato de casamento com Isabel de Aragão e Castela, assinado em 30 de novembro de 1496. De acordo com Henry Charles Lee, entre 1540 e 1794, os tribunais de Lisboa, Porto, Coimbra e Évora queimaram 175 pessoas vivas, queimaram a efígie de outras 633 e impuseram castigos a 29590 pessoas. No entanto, a documentação de 15 dos 689 autos de fé desapareceu, de forma que estes números podem subestimar levemente a realidade. Também se ignora quantas vítimas morreram nos cárceres da Inquisição em resultado de doenças, falta de condições e maus tratos. As prisões podiam se prolongar por meses ou até anos sem prazo definido, aguardando confirmação dos crimes. Em 22 de outubro de 2016, a Câmara Municipal da cidade de Évora inaugurou um monumento em homenagem às milhares de vítimas da Inquisição Portuguesa. Julgamento e sentença. Os julgamentos inquisitoriais pouco tinham a ver com a justiça. A aceitação de testemunhas de acusação suspeitas, a ocultação da sua identidade ao réu, os boatos e denúncias anónimas aceitos como factos provados, o papel de figurante do advogado de defesa, quando este existia, o uso da tortura, são a perversão sistemática e metódica dos conceitos mais básicos de um julgamento judicial. A Inquisição nunca absolvia de facto um acusado, apenas o libertava por falta de suficientes provas. Em qualquer momento o processo poderia ser reaberto após novas denúncias. O frade franciscano Bernard Lisieux, adversário e vítima dos inquisidores, declarou, na presença do rei Filipe Intravenoso da França e da sua corte, que se São Pedro e São Paulo fossem acusados de adorar hereges e fossem processados à maneira da Inquisição, não teriam defesa possível. Nos manuais e registros de julgamentos inquisitoriais encontram-se habituais descrições dos inquisidores como pacientes, caridosos benfeitores, vítimas, por assim dizer, da teimosia dos acusados que eles tentam salvar. Além dos vivos, a Inquisição também julgou os mortos. Julgamentos póstumos obrigavam a desenterrar os falecidos e os seus restos eram queimados na fogueira. A Inquisição era paciente. Os bens deixados pelo morto eram confiscados dos seus herdeiros. As sentenças da Inquisição poderiam ser, além da morte na fogueira, o exílio, multas, as galés, a prisão perpétua e o confisco de bens e propriedades. A bula ad extirpanda determinava que as casas dos hereges deveriam ser completamente arrasadas. Ademais, o impacto da atividade inquisitorial na sociedade não se limitava a estas penas. Sob o terror da Inquisição, famílias inteiras denunciavam-se mutuamente pais, filhos, esposas, maridos, o que se somava à redução à miséria obtida pelo confisco dos bens e pela humilhação pública. Uma das penas da Inquisição era o uso forçado de roupa ou sinais distintivos como o sambenito. Uso do fogo para punir hereges. A utilização de fogueiras como maneira de o braço secular aplicar a pena de morte aos condenados que lhes eram entregues pela Inquisição é o método mais famoso de aplicação da pena capital, embora existissem outros. Seu significado era basicamente religioso, dada a religiosidade que estava impregnada na população daquela época, inclusive entre os monarcas e senhores feudais, uma vez que o fogo simbolizava a purificação, configurando a ideia de desobediência a Deus e ilustrando a imagem do inferno. O auto da fé. O auto de fé era o ritual de penitência pública de hereges e apostatas que ocorria quando a Inquisição Espanhola, a Inquisição Portuguesa, a Inquisição Mexicana ou outras inquisições decidiam a sua punição, seguida da execução das sentenças pelas autoridades civis. Nos autos de fé, os hereges podiam abandonar a heresia que alegadamente professavam, o que os tornaria reconciliados com a Igreja, merecedores de penas leves, continuar fiéis às suas crenças. Os crimes heréticos eram os negativos, ou ficar-se por uma confissão julgada incompleta eram os chamados diminutos.
Estes dois últimos casos levariam a penas graves, como prisão perpétua, morte pelo garrote ou fogueira. As punições para os condenados pela Inquisição iam da obrigação de envergar um sanbenito, espécie de capa ou tabardo penitencial, passando por ordens de prisão e, finalmente, em jeito de eufemismo, o condenado era relaxado à justiça secular, isto é, entregue aos carrascos da coroa poder secular, em oposição ao poder sagrado do clero. O Estado secular procedia às execuções como punição a uma ofensa herética no seguimento da condenação pelo tribunal religioso. Se os prisioneiros desta categoria continuassem a defender a heresia e a repudiar a Igreja Católica, eram queimados vivos ou garrotados. Contudo, se mostrassem arrependimento e decidissem reconciliar-se com o catolicismo, eram absolvidos. Os autos de fé decorriam em praças públicas e outros locais muito frequentados, tendo como assistência regular representantes das autoridades eclesiástica e civil. Um auto de fé era uma cerimónia com pompa e circunstância, uma exibição do poderio dos inquisidores. Ao mesmo tempo, uma festa popular, anual e dispendiosa, e o povo que assistia levava petiscos como para um piquenique. Histórias do auto da fé. O primeiro auto de fé de que há registro foi realizado em Paris em 1242, sob Luís IX IV. A Inquisição Portuguesa foi estabelecida em 1536 e durou oficialmente até 1821, se bem que tenha sido muito debilitada com o regime de Marquês de Pombal na segunda metade do século XVI. O primeiro auto de fé em Portugal foi em 20 de setembro de 1540, em Lisboa, onde a Praça do Rossio servia de local de execução, embora sejam também conhecidos autos no Terreiro do Paço. No Porto houve apenas 2 autos de fé, em 1543 e 1544. Também houve autos de fé no México, no Peru e no Brasil. Há historiadores contemporâneos dos conquistadores, como o guerreiro Bernal Dias del Castillo, que descrevem alguns casos. Por volta de 1623 ou 1625, Isaac nasceu na cidade francesa de Tartas e foi nomeado Tomás Luís. Sua família era oriunda de Portugal e mudou-se novamente, desta vez para Amsterdã, em 1640. Lá os judeus poderiam praticar sua religião sob restrições relativamente menores. Os homens eram circuncidados e frequentemente recebiam nomes em língua hebraica. Em Recife, Isaac praticava judaísmo abertamente, por vezes até entrando em conflito com padres católicos. Quando seus inimigos na Holanda descobriram seu paradeiro e foram atrás dele, Isaac mudou-se, contra a vontade de sua família, para Salvador, no Brasil português. Testemunhos afirmam que, na Bárria, Isaac propagava ensinamentos judeus entre os marranos e cristãos novos. Aos interrogadores, porém, dizia ser um judeu buscando ser batizado. Ainda assim, os tefilins que possuía sugeriam que Isaac seria ainda um judeu praticante. Morte. Como consequência de sua fé, foi capturado pela Inquisição em 1644. No ano seguinte foi enviado a Lisboa. No Tribunal da Inquisição, Isaac não renegou sua fé. Declarou-se judeu, apesar de todas as manobras dos inquisidores, recusou-se a converter-se ao cristianismo. Segundo a historiadora Miriam Boudin, Isaac defendeu-se mencionando um direito universal natural à liberdade de consciência, e esta seria a primeira vez que tal defesa foi apresentada. Um ato que é feito de acordo com a consciência de alguém não pode ser julgado culpado, e o ato que cometi e continuarei cometendo, o ato de professar o judaísmo, é feito de acordo com o que me diz minha consciência. Infelizmente, porém, tal defesa, como era de se esperar, não foi aceita, de modo que Isaac foi condenado à morte na fogueira em 15 de dezembro de 1647 com mais outras 5 vítimas. Disse que suas últimas palavras, em meio às chamas, foi Shema Israel. O Senhor nosso Deus é um. Segundo a Enciclopédia Judaica, as últimas palavras de Isaac passaram a ser repetidas, como declaração de fé judaica, por judeus convertidos, durante vários anos, em Lisboa. A Inquisição, porém, teria proibido tal confissão submetendo-a a penas severas. Devo erguer-me e tomar coragem, sou triunfante. Você se reduzirá a nada e cairá. Seu irmão David o homenageou em várias de suas publicações. O Rabi Morteira lhe dedicou um sermão memorial,
foram dedicadas por Salomão de Abravanel.